E a Receita Federal divulgou a data de início para a declaração do Imposto de Renda 2022, né? Lembrando que todos os anos ela começa no mês de março e assim deve ser este ano, como confirma para a gente a Luciane Miyazaki. Luciane. Oi, Patrícia, exatamente isso. É quando a gente se dá conta, né? Todo mundo se dá conta de quanto ou vai ter que pagar de imposto, ou então quanto já foi descontado ao longo do ano de 2021 e quanto ficou aí com o leão, né? Pois é, as declarações devem começar, então, a serem enviadas a partir do dia 2 de março até 30 de abril. Essa é a data limite inicialmente. A gente lembra que no ano passado houve até uma prorrogação de maio, até o fim de maio. No entanto, este ano não há previsão. Então, melhor todo mundo trabalhar com esse prazo aí, 30 de abril. Sobre este assunto, a gente conversa agora ao vivo com o Marlon Marçal, que é diretor do Sescap. Olá, boa tarde para você. Bom, alguma alteração aí inicialmente nas declarações? Bom, a princípio, com relação à declaração de imposto de renda da pessoa física, né, nenhuma alteração. Então, iniciando no primeiro dia útil de março até o último dia útil de abril, né? Tivemos uma pequena alteração agora com relação às declarações das pessoas jurídicas, ou seja, das empresas, né, que estão agora nesse mês encaminhando as declarações que são base para a Receita Federal fazer o cruzamento de informações, né? Em relação a valores, não houve reajuste da tabela do imposto? Infelizmente, essa tabela ela continua, né, com o mesmo valor desde 2015, então os valores ainda são os mesmos, né? O percentual do desconto simplificado ainda continua nos 20%, limitado a 16 mil e alguns valores, né? Então, assim, todas as outras demais regras permanecem como era já no ano passado até o dado momento, né? A novidade aí que foi anunciada é em relação ao teste Covid, que pode entrar na dedução, né? Mas também não é qualquer teste. Como é que vai funcionar isso? Exatamente. A gente lembra, né, que assim, as despesas médicas elas já são possíveis ser dedutíveis, desde que sejam feitas em hospitais ou laboratórios ou clínicas médicas, né? Então aquela pessoa que fez o teste Covid, foi lá no laboratório, fez o teste, pegou nota fiscal no seu CPF, tudo certinho, pode fazer o lançamento na declaração de imposto de renda. A gente sempre lembra, né, que esse modelo ele é vantajoso, né, quando ele faz a declaração, o contribuinte faz a declaração pelo modelo completo, onde ele utiliza todas as suas despesas para abaixar a base de cálculo do imposto. Para aquele que faz a declaração no modelo simplificado, que utiliza o percentual do desconto simplificado, as despesas aí ela não interferem na base de cálculo do valor do imposto. Ou seja, o teste de farmácia, ou mesmo que a pessoa tenha feito no laboratório, mas não tenha a nota fiscal com o CPF, também não ajuda. Exatamente. Aí, infelizmente, você não tem um documento, né, habilitado e comprobatório para a Receita que essa despesa é, vamos dizer assim, fidedigna, né? Também não vale para todo mundo fazer a declaração no modo completo. Exatamente. Então é muito importante, né, que o contribuinte ele tenha todas as suas notas fiscais ali para verificar o que é despesa dedutível, o que não é despesa dedutível e aí fazer o lançamento e verificar o que vai compensar, se é o somatório de todas as despesas dedutível ou o valor do desconto simplificado. Aquele que maior reduzir a sua base de cálculo é o que vai valer a pena na hora de fazer a declaração. Também não adianta querer ficar juntando nota agora, né? Que está faltando aí menos de um mês para a declaração. A ideia é o quê? Que o contribuinte vai fazendo isso ao longo do ano. Tem que pedir nota de tudo mesmo? Foi lá no dentista, fez um procedimento médico? Exatamente. Então isso faz total diferença, né? Porque a gente lembra que não é só o contribuinte, os seus dependentes também, né? Então é sempre importante que toda a família ali, especialmente se um faz a declaração e os demais são dependentes, né? Que ao longo do ano, ao fazer um procedimento médico, né? Despesas com educação e, enfim, outras despesas, que já vá ali juntando esses recibos e notas fiscais para que agora, né, no mês de março e abril, já tenha toda essa documentação reunida, consiga fazer a declaração e quanto antes faça a sua declaração, mais rápido recebe a sua restituição, se for o caso, né? Só um pouquinho que a Patrícia tem uma pergunta. Patrícia. Luciane, eu queria que ele detalhasse então um pouquinho mais sobre as datas, né, o cronograma de restituição e também aqueles dependentes ou aquelas pessoas que receberam auxílio emergencial no ano passado, como é que fica? Sim. Bom, a Patrícia perguntou em relação ao calendário de restituições e também aí, né, em relação a dependentes e o pessoal que recebeu auxílio no ano passado. Como é que fica tudo isso agora na declaração?
Novamente tem que ser revisto, né, essa regra. Quem teve o auxílio, se teve recebimentos durante o ano de 2021 e for lançado como dependente, sempre qualquer tipo de rendimento também tem que ser acrescentado na declaração, vamos chamar assim, do titular, né, com que essa pessoa é dependente. Então isso precisa sim, se a pessoa recebeu, entrar lá, tirar o extrato no site do próprio governo, que ele fornece isso, e juntar essa documentação junto com as demais, né, do titular da declaração, para fazer o lançamento de todos os rendimentos, bem como de todas as despesas que esse dependente tenha tido ao longo do ano passado. Restituição, ela também está, a princípio, né, no calendário normal desde o ano passado, iniciando já em maio. Né? Então faz 2 anos já que nós estamos com essa restituição acontecendo já a partir de maio. Né? Então pode ser quem já entregar mais rápido, obviamente existe uma prioridade, né? Mas já tem, pela regra, vai receber a restituição antes. Aquela dica que a gente dá todo ano, né? Ou seja, não deixa para a última hora, que isso depois pode complicar. Exatamente, né? Então, assim, o fato de deixar para a última hora não é só assim, vou correndo, vou buscar mais uma nota que eu esqueci, eu não pedi para o meu dentista, esse tipo de coisa que pode ter acontecido. Mas a gente sempre lembra que a declaração de imposto de renda, quando a gente precisa de todas as despesas, para fazer uma análise, se realmente vai compensar um modelo, né, completo ou simplificado. E se a gente tem documentos faltando, isso prejudica totalmente a análise, né? E às vezes o contribuinte ele vai pagar um imposto a mais do que precisaria. Por quê? É possível retificar a declaração de imposto de renda? Sim, mas mudar o modelo de declaração não. Ou seja, se eu fiz o simplificado, eu não posso mudar depois para o completo e vice-versa. Tá certo, então muito obrigada pelas informações, Marlon Marçal, que é diretor do Sescap. Pois é, a gente sempre fala, né, o melhor mesmo é se antecipar, se programar, para não deixar lá para o finzinho, 30 de abril, porque depois corre o risco de perder o prazo, se atrasar, e aí vai ter que mandar de última hora e depois retificar, ou então acaba pagando multa, né, Patrícia? Exatamente, Luciane, muito obrigada pelas informações, agradeço ao Marlon também, lembrando, 2 de março até o dia 30 de abril. Há muitos anos nós não estamos tendo prorrogação de prazo, a não ser no ano passado por conta da pandemia, mas há muitos anos, né, não como ocorria lá antigamente, que sempre havia prorrogação e as pessoas tinham que levar documentação de papel até a Receita Federal, isso não existe mais. Então é muito simples, e ainda mais se você tiver com um contador para te auxiliar, e quanto mais cedo você fizer a sua declaração, antes você vai receber a sua restituição do imposto de renda. Se deixar lá para o final, provavelmente vai receber lá no final do ano somente. Então, vale a pena também se apressar, já pensando pelo menos no que você tiver a receber, caso você tenha algo a receber na restituição.